agora num assunto, até assim, já que o medo existe, né? Ele é real, ele vai estar presente na vida de cada pessoa, de forma muito particular, né? E levando também em consideração que muitas coisas são transferidas, né, do adulto para a criança. Eu queria entrar agora num assunto com você sobre intervenções, né? Assim, pensando até nessas nossas práticas, tanto no ambiente escolar, né, para os professores que vão assistir esse vídeo, como pensando nos pais também, né? Como que nós podemos nos preparar, nós, os adultos, a lidar com esse sentimento do medo na infância. Eu sei que aí talvez teria que começar pela gente, né? Mas enfim, vamos pensar em que dicas, né, que você pode dar, quais são as atenções, os cuidados, para que isso não se torne, não chegue a esse grau de pavor, né? Há uma patologia, porque, né? Então, se não for tratado, vai tornar-se em uma patologia, né? Pode gerar uma patologia. Então, na tua opinião, né? Eu sei que falar de sentimentos também no Brasil e principalmente nesse ambiente educacional ainda é muito novo, né? Mas é uma área para ser falada e é uma área para a gente se atentar. Então, que dicas que você tem para dar? Quais são os alertas? Pensando nessas intervenções mesmo. Eu acredito que se nós trabalhássemos desde a infância sobre sentimentos, sobre respeitar o nosso limite e respeitar o limite do outro, acho que muitos problemas de hoje em dia, que se tornaram catastróficos, não seriam dessa dimensão. Então, eu sou super a favor de trabalhar sentimentos, todos os sentimentos, assim, os mais pertinentes, desde a infância, por questões mesmo de respeito e de saber o limite, o seu próprio limite, né? Então, assim, a dica que eu dou para lidar com esse sentimento, principalmente, é, primeiramente, escutar. Você precisa escutar a criança. Ela vai te falar de forma lúdica, ela vai te falar de forma fantasiosa, ela vai te falar de alguma forma no desenho. Então, assim, desenhe o que te traz esse sentimento. Não é nem desenhe o medo, desenhe o que te traz esse sentimento. Fale o que você sente, sua mão soa, o que acontece com o seu corpo quando você tem esse sentimento. Então, escutar a criança e, de alguma forma, pegar as informações do que traz esse sentimento para ela é muito importante. O fato de, também, você dar valor ao que a criança está te falando, isso não é uma frescura. Nenhum sentimento é uma frescura. A gente viu que antigamente a depressão era vista como uma frescura. E hoje em dia as pessoas estão tendo acesso ao que a depressão faz na vida de uma pessoa, né? Então, assim, nós precisamos valorizar os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Valorizar no sentido de dar sentido a eles. Então, assim, o fato de os pais, os professores, ensinar os colegas a identificar algum sinal, né? Porque as pessoas dão sinais, tanto no gesto quanto na fala. As pessoas dão sinais, as crianças dão muitos sinais, né? Às vezes ela fala que sim, mas ela está fazendo que não. Então a gente precisa estar atento a isso. Então a primeira coisa é reconhecer que essa criança está te falando alguma coisa, que as pessoas estão falando alguma coisa, não tratar como algo banal, alguma frescura, tratar isso como uma realidade e tentar trazer para a realidade o que está acontecendo e o que pode e o que não pode acontecer com esse sentimento. O fato de ouvir, eu acho que é o mais importante e dar valor a esse sentimento. Eu acho que isso é o mais importante e é o que falta. As pessoas querem falar, todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Então, o fato de ter algum ouvinte ou um pai, mãe, cuidador dentro de casa, isso, a comunicação facilita e o tratamento desse medo, desse sentimento, facilita também. Então, assim, o fato de ouvir, demonstrar em desenhos, que é muito mais fácil, às vezes, do que falar. E, às vezes, esse ouvir, eu acho que a gente também tem que aprender a ouvir, né? Sim. Porque, como você falou, às vezes a gente
quer ouvir as coisas muito dentro de uma resposta que a gente quer ouvir. Exato. Mas Ou nem que sempre seja menos do que a nossa experiência. é. Não, eu quebrei o braço. Não, mas eu quebrei o braço e a perna. Então, assim, né? Sim, sempre tem que ficar aquém, né? E às vezes o diálogo, né, com a criança, ele vai sendo por partes. Porque assim como a gente também nem consegue lembrar de tudo ao mesmo tempo, as nossas memórias vão sendo resgatadas de acordo com uma palavra, né, ou uma ação, aí a gente, poxa, lembrei de tal coisa. Com a criança também vai ser assim, né? Então, às vezes, o pai lá, ou a mãe, quis tratar desse assunto, quis provocar uma conversa a respeito de assunto. Ficar atenta também nos próximos momentos depois daquela conversa. Isso mesmo. Porque nem sempre Observar as ações, exatamente. Né? Eu acho que a criança nem sempre fala tudo naquele exato momento. Não, por isso que tem que prestar atenção nos gestos e no pós, né? Às vezes a criança, ela tá tentando falar alguma coisa, mas ela não consegue. Até pelo medo dos pais, da reação dos pais. Então é preciso que tenha muita abertura, muito diálogo. Eu acho que diálogo é uma coisa muito importante em todas as relações. Sim. Né? E o diálogo é uma troca, né? Exatamente. Não é só um que fala. E outra, se eu não estou entendendo, eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que tentar essa interação, eu tenho que ter essa troca, para que eu realmente compreenda a mensagem que o outro está me passando, né? Se você não me fala, eu não vou saber. Exatamente. E nem sempre eu estou transparecendo o que eu quero. Né? E aqui é bem assim a criança. E é tão interessante pensar na importância desse diálogo dentro da família e que ainda numa época dessa a gente vê falhas, né, Lara? Você percebe isso ainda? Eu percebo que nem, né, muitas famílias parece que ou vão perdendo a importância desse diálogo. Sim. Né? Eu acho que assim, o mais importante, ainda mais na situação que nós estamos vivendo, é ter tempo de qualidade. Mesmo que isso não seja fora de casa, dentro de casa. É você deixar seu celular de lado, é você deixar a sua vida profissional um pouco de lado, a sua vida, seja lá o que for, e focar na família. Deixar aquele tempo ser de qualidade, escutar. É o momento de você interagir com a sua família, porque assim, os tempos de hoje, os tempos da tecnologia, a gente está conversando aqui, daqui a pouco está aqui no celular. E o filho está conversando, ou a esposa está falando, e não estou escutando. Sim. Não é a mesma atenção. E a tecnologia, as redes sociais roubam nossa alma, praticamente. Roubam nossa alma. Porque parece que nos prende tanto ali que a gente esquece do que de fato tem valor, que é a presença. Hoje, quantas pessoas estão deixando de se abraçar, né? Então, eu acho que, assim, muitas coisas, essa fase que nós estamos vivendo, nós vamos passar a valorizar. Mas nos tempos de hoje, há uma grande dificuldade de conversa. Porque é muito mais fácil você mandar uma mensagem de texto. Ou emoji, dentro de casa, né? Dentro de casa. Ou a gente vai conversando só com emoji, né? Emoji, figurinha, é muito mais fácil, né? Quando não existe o diálogo, né, dessa forma na infância, pode criar problemas também depois futuro, não pode? Não. Adolescência. Com certeza, porque se você não tem essa troca, você não tem confiança, você não tem estabilidade emocional, e isso gera muitos problemas, tanto na adolescência quanto na vida adulta, porque isso você vai levar para a sua vida, né? Para outros relacionamentos. Para outros relacionamentos, trabalho, relacionamento afetivo, enfim. Algumas pessoas, quando a minha filha entrou na fase da adolescência, alguns pais perguntavam para mim se eu estava tendo muito problema com ela, né? Por conta que todo mundo fala que adolescente, tal, não sei o quê, fica mais difícil. E eu, assim, eu acho que tem algumas dificuldades no sentido de crises que eles passam por querer a independência, né? Mas no não, né? Isso, porque do não. Mas eu acho que na nossa relação nunca a gente teve problema, né? Mas eu vejo que foi uma construção.
Sim. De muita conversa, de muita abertura para ela poder chegar e falar, mesmo aquelas coisas que eu não queria ouvir, né? Mas eu sempre dei muita abertura. Liberdade para falar, né? Eu acho que existem os tabus que devem ser quebrados dentro de casa, porque senão gera uma ansiedade, gera curiosidade, que vai buscar onde? Vai buscar na rua. Então, se não tem essa liberdade, essa construção dentro de casa, vai procurar na internet, vai procurar na rua, vai procurar nas famílias dos amigos. Então, deve-se existir essa abertura dentro de casa para que não haja a curiosidade de procurar em lugares errados, talvez. Legal. Como é importante a gente pensar, né, nessas questões e talvez com atitudes tão simples como uma roda de conversa no momento de comer juntos. Sim. Isso faz tanta diferença e é tão importante, né? Agora, Lara, já que nosso assunto é medo, já que nós estamos falando a respeito disso e falando dessa interferência que existe nas questões externas para gerar esse nosso medo e que também existe essas escalas aí, o que você tem a dizer neste momento da pandemia? Porque eu vejo que está todo mundo com medo, nós somos todos os dias bombardeados por informações, né? De todos os lados. De todos os lados. E quer queira, quer não, então o meu medo como adulto vai interferir no medo da criança que está lá comigo. Com certeza. Né? Então, o que você tem a nos dizer neste momento, vivendo esse momento que a gente está? Em relação ao momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão sentindo esse momento de várias maneiras. Tem pessoas que aceitam a realidade, tem pessoas que travam a vida e não conseguem fazer mais nada. Tem pessoas que não aceitam a realidade que estamos vivendo, acaba criando uma rebeldia dentro de si, dentro de suas casas. Então, assim, isso tem gerado uma confusão de sentimentos. O nível de ansiedade e o nível de carência aumentou. Isso transfere-se para as crianças também. Então, assim, eu vejo que existe uma massa de informação, tanto falsa quanto muito negativa, e quanto muito positiva e muito pessimista também. Então, precisamos filtrar muitas informações, precisamos reconhecer nossos sentimentos, precisamos aceitar a realidade, aceitar que nós estamos vivendo uma fase de transição. Eu não acredito na frase, esse é o novo normal. Não. Nós vivíamos uma vida, hoje nós estamos passando por um teste, nós estamos passando por uma fase de transição, de reconhecimento de si, reconhecimento de lares, reconhecimento de trabalho, se de fato é isso que você gosta. Então, assim, é uma fase de transformação, para que depois nós vamos viver um normal, mas não que há um novo normal, nós estamos vivendo uma transição, uma transformação, né? Infelizmente, muitas pessoas não vão sobreviver, tanto financeiramente quanto própria vida, mas isso são consequências, né? E tem coisas que nós não conseguimos lidar, nós não conseguimos ter domínio, como é o fato do vírus. A gente não consegue pegar o vírus e, minha família não vai pegar esse vírus. Então, o fato de existir algo que está por aí e que a gente não enxerga, gera uma sensação de medo, de angústia, mas você aceitando a realidade, você lidando com a higiene necessária, lidando com todas essas travas que nos vêm sendo impostas. Então, a gente precisa muito aceitar o que está acontecendo, saber lidar e procurar filtrar todas essas informações, para que, diante disso, a gente encontre uma nova rotina, uma adaptação de rotina, uma adaptação de família, e reconhecer principalmente o que isso tem feito nas nossas vidas, o que isso pode acarretar na vida dos nossos filhos. Será que nós precisamos ouvir mais nossos filhos? Por isso que nós estamos tanto dentro de casa? Então, assim, são coisas que a gente precisa se perguntar
para poder encarar o que está acontecendo. Uma hora vai passar? Vai passar. A gente sabe quando, também não sabe quando. A gente vive nessa incerteza. Então, Uhum. o que a gente precisa fazer nessa incerteza? Aceitar o que a gente está passando e viver esse momento. Uhum. Talvez a gente tenha que aprender a aceitar as coisas da vida, né? Aceitar as coisas que não são do nosso domínio. Uhum. A vida é feita por, né, por esses momentos de coisas que a gente não quer. Ninguém quer ficar doente, Imagina, ninguém quer né? ficar dentro de casa o tempo todo. Uhum. Ninguém quer perder um ente querido, né? Uhum. Mas eu acho que tudo isso também pode trazer essa reflexão da nossa humanidade. Exatamente. Nós somos humanos, nós temos falhas, né? Nós temos Nós somos seres necessidades frágeis. Nós somos seres frágeis. frágeis e nós precisamos de outros. Então a gente tem que aceitar que a gente precisa do outro. Então o que você está fazendo para ajudar o outro? Mesmo você você estando na sua casa, mas será que você está ajudando o outro? Você está fazendo o seu papel? Então, assim, nós somos frágeis, vulneráveis e nós precisamos do outro. E a gente tem que fazer a nossa parte. Nem que seja ficar dentro de casa, nem que seja sair só para o necessário. Enfim, cada um tem a sua perspectiva, né, desse momento. Sim. Respeitar o outro, né? Respeitar o outro. Respeitar. Eu acho que é um momento que traz muitas reflexões, né? E a Com gente certeza. pode sair deste momento muito melhor. Assim esperamos. Tomara. Ele está trazendo à tona. Eu até esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: é porque reclamando, né, de algumas coisas que estão erradas, que estão visíveis de errado agora. Certo. E aí eu falei assim: olha, eu acredito que isso sempre existiu. A questão é que agora está trazendo à tona esses problemas. Exatamente. Né? Então vamos olhar para esses problemas e tentar solucionar para a gente não repetir. Porque quem garante que daqui, sei lá, beleza, resolver a vacina, resolver o problema, né? Mas talvez daqui 10 anos, não sei, 5 anos, vai acontecer uma outra crise. Né? Porque vamos estar preparados? Porque nós fomos pegos de surpresa. Será que vamos estar preparados psicologicamente? Né? Afetivamente? Porque o que afetou as pessoas na questão de afetividade, você se distanciar de pessoas, se distanciar de locais de trabalho, se distanciar de escolas, isso gerou muitos transtornos, tanto economicamente quanto socialmente. Emocionalmente também? Também, com certeza. Né? O fato de você ter uma rotina ali, você ter que se adaptar a tudo isso. Então, assim, sobrevive aquele que se adapta, não tem jeito. E esse é o momento de se adaptar e rever todo esse conceito. Será que as pessoas que falam sobre empatia, sobre resiliência, praticam isso de fato? A gente viu muitas coisas nas redes sociais, né? Tantos ataques, né? Tantos ataques, pessoas que se tornaram juízes das redes sociais. Então, assim, será que você tem propriedade para falar ou fazer isso que você faz nas redes sociais? Atrás da tela é fácil, né? Então, assim, gerou muito sentimento de ódio. Tudo é uma questão de rebate, as pessoas querem ficar se rebatendo, competindo. Então, não é assim, né? Não é por aí que a gente deve ir. A gente tem que se reconhecer, tem que aceitar o que está acontecendo e fazer o papel. Né? Fazer nosso papel de acordo com a nossa realidade ali. Bom, eu vou agora fazer até uma perguntinha que é um pouquinho fora, mas aí que eu fiquei curiosa depois de tudo esse nosso bate-papo aqui, e sabendo também que você gosta de lidar com as pessoas, né? É sua área de atuação. Lara, na sua opinião, hoje, né, os adultos, eles precisam, emocionalmente falando, como é que tá os adultos? Existem áreas ainda para ser desenvolvida? Como que você avalia isso? Boa pergunta. Sim, os adultos, a gente vem de uma cultura diferente do que está acontecendo hoje. A tecnologia, ela diminuiu distâncias, ela diminuiu muitas coisas, mas os adultos procuram se esconder atrás dessa tecnologia. Então, assim, existem muitas áreas que nós precisamos nos desenvolver e evoluir, não só através da inteligência artificial, enfim, a inteligência emocional precisa ser muito cuidada. Por quê?
porque as redes sociais, principalmente, elas nos trazem muitas frustrações, muitas vezes, muitas comparações. E será que isso é necessário para a sua vida adulta? Essa competitividade com algo que você não toca, não é visível a tato, né? Então, assim, o adulto, ele precisa se desenvolver também, ele precisa se cuidar, se reconhecer. A gente foca muito nas crianças e no desenvolvimento, na aprendizagem e tudo mais, mas nós, adultos, precisamos disso também. Nós não podemos nos deixar de lado. A gente tem que olhar, tem que ser cuidadoso com os nossos pequenos, mas a gente não pode se deixar de lado. Por isso que a demanda, principalmente na clínica, tem aumentado. Não existe mais, o psicólogo é só para o louco. Isso foi desmistificado há muito tempo, né? Todo mundo deveria fazer uma terapia. Porque Sim. isso, assim, não é porque você está com problema. Isso é para sua vida, é para você entender quem você é para você entender qual o seu propósito. Né? Então, assim, eu não vou te dizer nada, é você que vai se reconhecer. Né? Então, o adulto, ele precisa ser olhado, sim. E ainda mais pensando, né? Porque assim, existe esse olhar para a criança, existe esse interesse, né, no desenvolvimento infantil. Agora, a gente sabe que a criança ela é dependente de um adulto. Né? Então, quanto melhor esse adulto estiver desenvolvido ou preparado, e aí é todo o adulto que está envolvido com a criança, né? Tanto os pais quanto os professores que atendem também. Porque, além de tudo, existe toda a transferência, né, das nossas vivências. Igual eu falei antes, os nossos filhos são as nossas extensões, porém, eles vivem em outras experiências, em outra fase, em outra década, né? Então, assim, nós precisamos estar estruturados para isso. É difícil, claro que é difícil. É muito fácil falar, nossa, preciso ser estruturada para lidar com uma vida. Mas, assim, se você não tentar, se você não procurar evoluir, melhorar, para que isso aconteça, não adianta falar só por falar, né? Sim. Legal. Bom, você atende em clínica, então, Lara? Eu atendo ali no Trade Center, ali tem uma sócia junto comigo. Adultos e crianças? Adultos e crianças e adolescentes. Ah, legal. Eu vou deixar o seu contato aqui para os pais, né, que de repente precisar de um atendimento. Eu também sou muito a favor, né? Eu fiz terapia também já por muitos anos e eu posso dizer que me ajudou muito, né, assim, a me entender, a construir mesmo, né? Até questões de identidade, eu acho, sabe? Que coisas que sozinha talvez eu não iria conseguir. Então, eu sempre falo, até para as professores, eu falo assim, gente, eu acho que todo adulto precisava passar por uma terapia. É que às vezes a gente olha a terapia só como uma coisa realmente doentia, né? Uma coisa só para aquilo que aconteceu. Mas por trás daquilo tem muitas outras coisas e a gente vive no dia a dia, então muitas coisas acontecem, né? Esse autoconhecimento. Eu acho que é fundamental. Lara, eu queria te agradecer, né? A gente está encerrando esse assunto. Eu acho que a gente pode até marcar outros assuntos, porque é tão gostoso, né? Falar sobre isso e que realmente isso possa servir de alerta, servir até de um certo conforto, né? Que talvez o pai ou o professor que assistir essa entrevista se identificar, ele saiba que não é só ele, que nós passamos por isso, que faz parte da nossa humanidade passar por alguns momentos assim, né? Mas eu gostaria muito de agradecer, né, você ter aceitado esse convite. Deixa aqui também aberto, eu não sei se você tem mais alguma mensagem para deixar de repente para os pais, para quem está assistindo? Eu queria agradecer primeiramente a você, Gisele, à Escola Porto Carlos, e eu queria deixar uma mensagem de que o sentimento do medo, ele é necessário. A partir do momento que ele se torna uma coisa rotineira, corriqueira não, rotineira, isso ele deve ser observado. Procure ajuda profissional, ajuda profissional da internet, fique um pouco longe disso, mas procure uma ajuda profissional. Eu estou à disposição para conversar, aconselhamento. A gente vai deixar o endereço da clínica e tudo mais, os meus contatos, mas eu me coloco à disposição. O medo existe, o medo ele deve ser visto como uma coisa real e não como algo
uma frescura, algo banal. Não, o medo ele é real e ele é necessário para que nós tenhamos qualidade de vida. Sim. Muito obrigada. Vamos respeitar, né, os nossos sentimentos, né? Respeitar os nossos sentimentos e respeitar os sentimentos dos outros. Legal. Bom, gente, então se você que assistiu essa entrevista, se você gostou, se foi um assunto interessante para você, como foi para nós, para mim, é sempre muito gostoso falar sobre isso, pensar sobre isso e na complexidade do ser humano, né? Cada ser humano ele é único, ele é especial, a gente precisa olhar eles com esses olhares, e as crianças também. Então, se você gostou, compartilha, leva essa mensagem para outros pais e contribua com a gente nessa caminhada de promover uma educação com qualidade, ok? Obrigada e até mais!